andar mais junto. Então, a minha proposta do desafio de 5 semanas de estreiteza com Deus é que você esteja mais perto de Deus. Porque quanto mais perto de Deus você estiver, mais você será parecido com Ele. E durante essa semana que se findou ontem, nós vivemos o desafio de pedir a Deus: Deus, mude na minha vida aquilo que precisa ser mudado. Eu preciso mudar a vida. Tem coisas na minha vida que precisam de mudanças. E eu preciso me permitir a isso. Eu preciso me abrir para essas mudanças. Deus precisa operar em mim, me ajudar a fazer essas mudanças, porque sozinho eu não consigo. E o tema da mensagem é uma mudança eficaz. E mudar já é difícil, ainda mais ser eficaz. Porque a mudança eficaz é a mudança que atinge o propósito. Eu quero mudar para isso. Quando Deus te criou, meus irmãos, criou cada um de nós, irmãos, Ele criou cada um de nós para o propósito. E Ele sabe muito bem como nós funcionamos. Quando nós fugimos deste propósito, quando você foge desse propósito, do propósito do qual Deus te criou, você começa a dar defeito. É como um aparelho que você compra, e ao comprar o aparelho, você então não lê o manual, e vai logo ligando, e aquele aparelho tem vários recursos, e você não sabe usar aquele aparelho direito, porque você não leu o manual. E Deus sabe como você funciona, e Ele te deu um manual, para você viver de acordo com o propósito dEle. Deus é perfeito, Ele sabe muito bem como cada um de nós funciona. Mas para a gente funcionar bem, a gente precisa viver os propósitos de Deus. Esses propósitos estão na sua palavra, estão na sua palavra. E para que as mudanças que precisam ser feitas em nossas vidas sejam eficazes, atinjam o propósito desejado, o resultado que Deus espera, a gente precisa desejar isso, mas não é fácil, porque o nosso coração, muitas vezes, a gente pode declarar isso, está endurecido demais para a mudança. E um coração endurecido, as coisas chegarão nele, mas não penetrarão, porque está como uma pedra. Então se permita, se desarme, sabe? E permita a Deus fazer as mudanças que precisam ser feitas em suas vidas. O texto que foi lido, 2 Coríntios 5,17, diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, e essa nova criatura recebeu um novo coração. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. O nosso Deus a quem nós servimos e que nos reunimos nesta manhã para louvá-lo é o Deus de coisas novas, e Ele tem coisas novas para você. Há muito tempo eu vim pensando, eu escutava muito: o melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus está por vir. Eu criticava muito esta frase. Eu criticava muito esta frase, com a compreensão teológica de que o melhor de Deus já veio, que é Cristo. Não está errado, o melhor de Deus é Cristo. Ele deu o melhor dele para nós. O melhor de Deus é Jesus. Perfeito. Mas a vida que eu estou levando, que eu estou vivendo, eu estou experimentando o melhor de Deus? Se não estou experimentando o melhor de Deus, eu preciso fazer algumas mudanças. Por isso, o melhor de Deus, meus irmãos, está por vir. Não anulando Cristo, não é nada disso, mas está por vir na sua vida, na sua história, daqui para frente. Aquilo que você ainda não viveu, aquilo que você ainda não experimentou, você pode experimentar, você pode viver. Por isso é necessário uma mudança que atinja o propósito que Deus espera de nós. E então, meus irmãos,
Eu quero, nesta manhã, está pronto aí? Né? Eu vou falando, depois eles colocam ali. Eu quero, nesta manhã, dar algumas estratégias bíblicas para a nossa vida, para que aconteçam as mudanças eficazes em nossas vidas. E a primeira mudança é que nós precisamos ser convencidos pelo Espírito Santo. Só vai haver mudança eficaz na nossa vida através da operação de Deus na nossa vida. É necessário uma mudança. Essa mudança só acontece se Deus operar. E acabou mesmo? Tá bom. E essa mudança, esse convencimento do Espírito é que vai te levar à compreensão seguinte. Lá em João capítulo 16, quando Jesus está falando com seus discípulos, ele dá algumas dicas da obra do Espírito Santo na vida das pessoas. Muitas vezes você fala: meu dever é proclamar o Evangelho. Deixa que o Espírito Santo opera. Meu irmão e minha irmã, desde quando Jesus subiu, o Espírito Santo vem operando. O Espírito Santo vem operando. E qual é o papel, qual é a obra do Espírito Santo? A gente lê lá em João capítulo 16, ele diz, Jesus fala: todavia vos digo a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lhe enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Sabe, irmãos, Jesus, enquanto estava presente, Jesus era o Consolador, Jesus levava consolo, Jesus encorajava, mas Jesus foi, com a ida de Jesus, veio o Espírito Santo, é o Paráclito, aquele que está ao lado, é Ele que está conosco, é Ele que está operando no mundo, é o Espírito de Deus que está operando no mundo, e esse Espírito é que convence. E aí essa palavra que nós lemos, convencerá o mundo, não no sentido somente de persuadir o mundo, mas quer que o mundo entenda que o mundo está condenado, porque essa palavra convencer, no grego tem esse objetivo: condenará o mundo. O Espírito Santo, quando ele vier, condenará o mundo. Então ele vai mostrar para o mundo a sua condenação, e é esse pensamento que talvez a gente não tenha, que o mundo precisa saber. Quando ele vier, convencerá, condenará o mundo. E o mundo então precisa ser convencido do seu pecado. Esse convencimento do pecado, meus irmãos, que pecado é esse? Será que é a imoralidade que o mundo vive? Será que são as ofensas que as pessoas fazem contra Deus? É desse pecado. Dentre todos os pecados, o pecado que condena o mundo é o pecado da incredulidade, de não crer em Cristo, não crer na obra de Jesus, não crer que Jesus é o Filho de Deus. Sabe, irmãos, para haver mudança eficaz, é preciso uma obra do Espírito Santo. O Espírito Santo precisa declarar para este mundo, através da sua igreja, que o mundo, através da pregação, que o mundo está condenado pelo seu pecado. E que pecado? O pecado da incredulidade. Esse pecado que tem condenado muita gente, esse pecado que tem condenado o mundo. Ser convencido também da justiça. Que justiça é essa? Jesus, a justiça de Deus, foi quando Cristo foi enviado ao mundo, e ali na cruz do Calvário, ele pagou o preço pelo meu pecado e pelo seu pecado, meu irmão. Jesus pagou o preço pelo meu pecado, pelo seu pecado, pelo pecado do mundo. João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
essa justiça de Deus é uma justiça ao qual a condenação que estava sobre nós, sabe? O pecado, por causa do pecado, a morte que nós merecíamos, Deus nos substituiu, colocou Cristo em nosso lugar. Jesus ocupou o lugar que era nosso, o lugar que era meu, o lugar que era teu. Então a incredulidade, né, condena o mundo. Esse espírito, ele mostra para o mundo que o mundo está condenado por causa do seu pecado. Esse espírito mostra ao mundo que esse mundo está condenado por causa da justiça de Deus. E essa justiça diz o texto lá em João, diz da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. Vou para o meu Pai e não me vereis mais. Jesus agora não está mais, quem está operando é o Paráclito, é o Espírito Santo, é Ele que está mostrando para o mundo, que a obra que Jesus realizou, substituindo cada um de nós. O castigo que nós merecíamos estava sobre Jesus. E o mundo precisa reconhecer isso. E o Paráclito, o Espírito Santo, está revelando isso para o mundo. Para haver mudança eficaz é necessário uma obra do Espírito Santo. Essa obra do Espírito Santo, ela é revelada pelo próprio Espírito, através da pregação, através da palavra, através da igreja que anuncia que o pecado da incredulidade está condenando o mundo, através da igreja que anuncia que a morte de Jesus nos substituiu. Jesus morreu, foi crucificado, foi sepultado. Aquela morte que nos substituiu, aquela morte que Ele morreu em nosso lugar. E também convencidos do juízo. Precisamos, meus irmãos, para ver uma mudança eficaz, é necessário que sejamos também convencidos, entender que a morte, a ressurreição, a elevação, a exaltação, a ascensão de Jesus Cristo e o julgamento legal e a derrota definitiva do diabo, o príncipe deste mundo, foi ali na cruz do Calvário. Na cruz, Jesus triunfou sobre Satanás. Na cruz, Jesus esmagou a cabeça de Satanás. Na cruz ali, Satanás foi destronado, derrotado e condenado. E aí, meus irmãos, cada vez que Jesus é proclamado, cada vez que Jesus é anunciado e uma alma se converte, se rende a Jesus, Satanás é derrotado. Satanás é derrotado. Cada vez que você vê uma pessoa se entregando a Jesus, recebendo Jesus como Salvador da sua vida, sendo convencida disso, crendo em Jesus, entregando-se completamente a Jesus, reconhecendo que Jesus morreu em meu lugar. A minha incredulidade me condena, a minha incredulidade me leva à perdição. Não crer em Jesus é dizer não para Deus. Não receber Jesus como Salvador da sua vida é dizer: Deus, eu não quero saber de você. Quem rejeita o Filho, rejeita o Pai. Então, não crer em Jesus é condenação. Você está rejeitando a Deus. É o pecado da incredulidade. Não aceitar a justiça de Deus é continuar confiando nas suas obras, naquilo que você faz. É continuar crendo nisso.
Você confia na sua força, confia nas suas obras, e não naquilo que Cristo fez por você, te substituindo, morrendo em seu lugar, pagando o preço pelo seu pecado. Então você se sente autossuficiente, então é necessário que você entenda, Cristo morreu em meu lugar, Cristo morreu por mim, pagou o preço por mim, para me livrar da condenação, e crer também, e aceitar isso, e se entregar, que Jesus já venceu Satanás, a derrota de Satanás já aconteceu na cruz do Calvário, e você não precisa temê-lo, você só precisa se alinhar ao propósito de Deus. E diz lá no texto de João, fala assim, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado ou condenado. Meus irmãos, não basta apenas acreditar em Deus. Você acredita em Deus? Eu acredito. Não basta apenas você falar isso. Para haver uma mudança necessária na sua vida, você precisa ouvir a voz de Deus e se render a Ele, se entregar a Ele completamente, entender que sem Ele você está perdida, o seu pecado te condena. Entender isso é sério demais. Entender que Cristo morreu em seu lugar, e que quando uma alma se converte, se você entregar sua vida a Jesus e fazer isso diariamente, sabe, Satanás é derrotado, porque ele foi condenado ali na cruz do Calvário. Precisamos não somente acreditar nisso, mas confiar e dedicar toda a nossa vida ao Senhor. Sabe por quê, meus irmãos? Vou dizer uma coisa para vocês. Tem muita gente nas igrejas que diz, eu creio em Deus, e fora da igreja também que diz, eu creio em Deus. Se você se gaba nisso, eu vou dizer uma coisa que Tiago diz lá no capítulo 2, verso 19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e estremecem. Sabia? Eu creio que só tem um Deus, eu creio em Deus, Até o diabo, os demônios creem e estremecem, mas eles não aceitam isso, eles são contra, eles são opositores dos propósitos de Deus. Então por isso é necessário esse novo ser, por isso é necessário mudança, e esse novo nascimento que acontece, quando nós somos gerados de novo pelo Espírito Santo, recebendo Cristo como Salvador. Quando esse novo nascimento acontece, nós passamos a ter então a disposição para mudar. A primeira coisa que você precisa fazer para ter uma mudança eficaz, que atinge o propósito pelo qual Deus te criou, é deixar o Espírito Santo operar na sua vida. Recebendo esta palavra, recebendo o Evangelho. Ao ouvir o Evangelho, se render. Quando eu me converti, acontecia algo que acontece com muitos de vocês também, sendo que vocês não fazem mais isso. Que era o seguinte, sempre quando o pastor pregava, ele fazia o apelo. Eu já tinha entregado minha vida a Jesus, mas ele falava, vem aqui à frente. Eu levantava minha mão e ia lá na frente me entregar novamente a Jesus. Até um dia que ele falou para mim, não precisa não, você já entregou uma vez. Meus irmãos, eu tenho que dizer uma coisa para vocês, essa entrega tem que ser diária, porque diariamente existe necessidade de mudanças em nossas vidas. A nossa entrega a Jesus tem que ser diária, e às vezes nós cortamos isso na vida das pessoas. Quantas vezes seu coração, diante de uma pregação, seu coração ardia, e você ouvindo Deus falar contigo, e você querendo se entregar, mas um dia você ouviu alguém falar para você assim, eu já me entreguei uma vez, não preciso me entregar de novo. Não, a nossa entrega tem que ser diária. Nós precisamos nos apresentar diariamente diante de Deus. Senhor, toma o meu coração, porque a partir do momento que eu não me entrego diariamente ao Senhor, não entrego minha vontade, meu coração diariamente ao Senhor, quem vai ser o dono do meu coração? Quem é que vai conduzir o meu coração? Vai ser eu mesmo.
Então, a nossa entrega, irmãos, tem que ser diária. Se você sentir porventura um desejo no seu coração de se entregar a Jesus novamente, se entrega quantas vezes for necessário, se entrega. Se você estiver caminhando, Senhor, toma minha vida, eu te entrego minha vida de novo, te entrego, toma todo o meu ser. Eu não estou dedicando todo o meu ser ao Senhor, então toma todo o meu ser ao Senhor. Certa vez um irmão um dia me perguntou: pastor, olhe para a igreja, só vejo crente e escuto o senhor fazendo um apelo. Ah, meus irmãos, como existem tantas pessoas na igreja que precisam se converter, que estão apenas convencidas, mas não convertidas, não teve mudança de vida, sabia? Então, nós precisamos ser convencidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo fala ao nosso coração, o Espírito Santo toca lá na nossa alma. A palavra de Deus, quando é anunciada, ela penetra, ela tem como uma espada de 2 gumes, meu irmão, ela corta dos 2 lados, sabe? Ela é poderosa demais, ela tem um poder tão profundo, que ela divide medula e, pastor Jonathan pregou quarta-feira, juntas, ela divide, a parte mais delicada, a palavra de Deus atinge. Então é necessário, para ter uma mudança, que atinge o propósito de Deus, que o Espírito Santo age em você. Se você ouvir a palavra de Deus, não endureça o seu coração, meu irmão, se renda, Senhor, toma, te entrego. Em segundo lugar, eu quero dizer para vocês que nós precisamos deixar os embaraços. Para haver uma mudança eficaz, é necessário que deixemos os embaraços. Existem pessoas que estão em muitos embaraços, sabe? Vivendo uma vida embaraçada, enrolada, sabe? Não consegue sair dele, mas não consegue porque não querem, não é porque não pode, é porque não querem sair do embaraço, porque o embaraço vai exigir dela postura, mas a partir do momento que o Espírito Santo age nela, começa a transformá-la, então a partir daí, ela começa a ter o desejo de mudar. Uma coisa é o que o Espírito Santo faz, outra coisa é o que você precisa fazer. E aí, para ter essa mudança eficaz, que atinge o propósito de Deus, é necessário que você deixe os seus embaraços. Deixar os embaraços é abandonar certas coisas. E que coisas são essas? São as coisas desta vida. Você precisa deixar as coisas desta vida. Você talvez esteja preocupado demais com algumas coisas desta vida. E muitas coisas desta vida têm te impedido de viver o propósito que Deus tem para você. Então é necessário deixar as coisas desta vida. Quantas mães não vivem o propósito que Deus tem para elas porque elas dedicam a vida toda a seus filhos. E quando os filhos crescem, os filhos vão embora, tchau, bênção, e nem ligam mais para as mães. Mas eu me dediquei tanto a ele. É só um exemplo. Quantas pessoas se preocupam e se dedicam tanto em consumir bens, ficam doentes e não conseguem desfrutar dos bens. Aí os filhos que cresceram vão desfrutar daqueles bens, mas não desfrutam dos bens, que ele vê, poxa, preparei tudo isso, né? E aí agora os filhos vêm e estragam tudo aquilo que você construiu. Né? A gente vive essa loucura, preocupado com as coisas desta vida. É necessário deixar esse embaraço, irmão. É necessário que deixemos esse embaraço. E eu digo uma coisa para você, que no dia do juízo você vai descobrir que todas essas coisas que você achava importante neste mundo não eram tão importantes assim. Você desperdiçou a sua vida amando aquilo que não era para ser amado e valorizando o que não deveria ser valorizado. A palavra de Deus diz lá em Timóteo, 2 Timóteo 2,4, diz: nenhum soldado em serviço se envolve em negócio desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. O que tem acontecido, o que tem te preocupado nesta vida, o que tem te embaraçado nesta vida, que te impede de viver o propósito que Deus tem para você, que te impede de servir? É necessário que você deixe esse embaraço. O segundo embaraço que eu deixo aí é o pecado. É o pecado, irmãos.
É necessário deixar o embaraço do pecado para que a mudança seja eficaz. É necessário que nós deixemos o embaraço. Esse deixar o embaraço é abandonar o pecado. Em Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2 diz: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Meus irmãos, é necessário. O autor da carta aos Hebreus, e eu desafio a igreja a ler mesmo, que durante as quartas-feiras o pastor Jonathan está trazendo uma exposição, mas leiam a carta aos Hebreus, que ele vai chegar no capítulo 12, e nesse capítulo 12 é um momento de deixar os embaraços, o embaraço, sabe o que é aqui? Ele está tratando de uma corrida, e o que eu estou carregando nesta corrida que está me prejudicando, que está me atrapalhando, eu tenho que deixar. Numa corrida, você não vê o camarada correndo de mochila, de coturno, não vê, você vê as maratonas, o cara corre hoje com um shortinho, um tênis fininho, uma camiseta, quanto menos peso para ele, melhor. Mas tem cristãos que estão vivendo uma vida no pecado, embaraçada no pecado, e não consegue correr, e não consegue viver o propósito de Deus para suas vidas. Para acontecer mudanças eficazes na nossa vida, é necessário deixar os embaraços. A gente precisa fazer o que nós devemos fazer, precisamos fazer a nossa parte. Cristo pagou o preço pelo nosso pecado, agora eu preciso deixar o pecado, eu não preciso carregar mais o pecado comigo, eu preciso deixá-lo. Então, deixe o pecado tem sido um embaraço na vida de muita gente. O outro embaraço que precisamos deixar é o velho homem, a nossa velha natureza, e nos revestir do novo. Lá em Efésios, do capítulo 4, versículo 22 até o 32, eu só vou ler do 22 ao 24, que diz assim, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. É isso que Deus deseja. Para haver mudança, nós precisamos deixar aquele velho homem, a velha natureza. E aí, do 25 em diante, ele vai contando, são as coisas que nós fazemos da velha natureza, mentiras, um monte de coisas, sabe, que desagradam a Deus e que prejudicam a gente. Porque, na verdade, só desagrada a Deus porque nos prejudica. Por isso que Deus não deseja isso para nós. Nós precisamos deixar esse velho homem. A gente precisa trazer ele com a gente. Deixa ele para lá. Deixa ele quieto. Ele foi sepultado. Precisamos deixá-lo. Mas muitas vezes estamos embaraçados nesse velho homem. Meus irmãos, precisamos deixar os embaraços. Qual o embaraço que você tem na sua vida que você precisa deixar para que aconteçam as mudanças eficazes na sua vida? Para que você viva assim o propósito de Deus. Estamos na semana de estreiteza. 5 semanas de estreiteza com Deus. Semana de mudança. E para ter mudança eficaz, o Espírito precisa agir em nós. E Ele já agiu. Agora, tenho a minha parte, o que eu preciso fazer, o que você precisa fazer. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês aqui, eu li uma história, eu não sei se é verídica, eu não sei, mas é uma história, e essa história é contada por muitas pessoas, que fala sobre o pedido de Alexandre o Grande antes de morrer, e um pedido dele, antes de morrer, ele chamou seus generais, e pediu para o escriba relatar os seus 3 últimos desejos. E o primeiro desejo dele era que seu caixão fosse transportado pelas mãos dos mais importantes médicos da época. Os mais importantes médicos. O caixão dele fosse carregado pelos mais importantes médicos da época. Esse é o primeiro pedido.
O segundo pedido dele foi que, enquanto ele era levado, no caminho fossem espalhados até o túmulo dele todos os tesouros dele conquistados. Seu ouro, sua prata, as pedras preciosas, todos os tesouros dele fossem espalhados desde a saída de onde ele estava até o túmulo dele. Esse era o segundo pedido. E o terceiro pedido dele era que as suas duas mãos fossem deixadas balançando no ar, fora do caixão, para que todos pudessem ver. Esses eram os 3 pedidos dele. Eu li essa história e achei muito interessante. E aí um dos seus generais ficou admirado com aquela postura do Alexandre e começou a questioná-lo, mas por quê? O que isso quer dizer? Eu não estou entendendo. E Alexandre então responde, dá 3 respostas, uma para cada desejo dele. E ele disse que quanto aos médicos, que desejava ser carregado o seu caixão pelos médicos, é que ele queria que os mais importantes médicos carregassem seu caixão para mostrar hoje, né, que eles não têm poder de cura nenhuma perante a morte. Diante da morte não tem jeito. Pode ser o médico mais inteligente do mundo. Diante da morte não tem jeito. Isso nos mostra o seguinte: nós temos a medicina como recurso, e eu entendo que Deus deu sabedoria ao médico, mas todos os seus dias já estão contados, tá bom? E nenhum fio de cabelo cai da sua cabeça sem a permissão de Deus, mas Deus deseja que você viva os propósitos dele. Então, ele colocou isso, respondendo a primeira questão, e diante do segundo, né, que, poxa, seu caminho todo fossem colocados seus bens, ele respondeu: quero que o chão seja coberto pelos meus tesouros, para que as pessoas possam ver que os bens materiais aqui conquistados, aqui permanecem. Em outras palavras, eu não vou levar nada para a eternidade, nenhum bem. E respondendo à terceira pergunta, o terceiro desejo dele, que foi uma inquietação dos seus comandantes, ele diz: quero que minhas mãos balancem ao vento, para que as pessoas possam ver que de mãos vazias viemos, e de mãos vazias partimos. Aí me lembra Jó, acho que ele leu Jó, né? Esse camarada leu Jó. Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. Sabe, irmãos, qual tem sido o seu embaraço que te impede de mudar, que impede a sua vida de viver de acordo com a vontade de Deus? Experimente assim os propósitos de Deus. Quais têm sido seus embaraços? E por fim, meus irmãos, nós, se quisermos ter, se você deseja que haja uma mudança eficaz na sua vida, além do Espírito Santo te convencer, ter que operar na sua vida, além de você desejar mudar, deixar os embaraços, você precisa então perseverar na vontade de Deus. Precisamos perseverar na vontade de Deus. A vontade de Deus, a Bíblia fala que ela é boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável. Se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, eu quero ficar perto desse Deus. E se eu quero ficar perto desse Deus, então segura aí, meu irmão, você precisa de intimidade. Perseverar na vontade de Deus, na intimidade. É necessário que tenhamos intimidade com Deus, porque Deus sabe o que é melhor para nós. E quanto mais intimidade você tem com Deus, mais você vai conhecê-lo. Tem muitas pessoas que querem conhecer a vontade de Deus, mas não buscam a Deus, não se dedicam a Deus, não têm prazer em separar um tempo para Deus. Por quê? Porque estão embaraçadas, estão vivendo nos seus embaraços e não têm tempo para Deus. Então, persevere, meus irmãos, na vontade de Deus, na intimidade. E lá em Jeremias capítulo 29,
do 11 a 14, eu só vou ler um texto aqui que diz assim, quando Deus fala para o povo lá, né, fala, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então em mim invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Meus irmãos, é o desejo de Deus que você se aproxime dEle, Ele se aproxima de você, viva intimidade com Ele. Busque a vontade de Deus, não tem como buscar a vontade de Deus, viver a vontade de Deus, se você não busca por Ele, se você não invoca por Ele, se você não tem prazer nele, porque você só tem prazer em viver com quem, alegria, com quem você tem prazer em viver com Deus, e se dedicar tempo a Deus. Então, viva, persevere na intimidade. Intimidade é devoção, intimidade é busca contínua. Aquilo que eu falei, vou me entregar continuamente, todas as minhas manhãs, ao acordar, ao abrir dos olhos, eu louvo a Deus, glorifico, Senhor, teu nome, que eu viva este dia de acordo com a tua vontade, tudo que eu tocar as mãos para fazer, Senhor, que o Senhor possa fazer prosperar, possa abençoar, que onde eu for, ó Deus, eu exale o teu bom perfume. Obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado, eu olho para o lado, aí vejo a Alessandra, eu falo, obrigado, Senhor, obrigado. Quantas pessoas olham para o lado, não veem ninguém, gostariam de ver, mas não veem ninguém. Quantas pessoas nem olham para o lado, olham para cima logo, e nem tem uma cama para dormir. E a gente tem muitas coisas, e acordamos desesperados, e já botamos o sapato, a roupa lá, e escovamos o dente, e vamos sair para o trabalho. Quantos de nós que dizemos que somos crentes em Cristo, agimos dessa maneira? Você tem buscado intimidade com Deus? Talvez não tenha perseverado na vontade de Deus, porque talvez não tenha buscado intimidade. Busque intimidade com Deus. Precisamos perseverar na vontade de Deus, também na santidade, meus irmãos. A santidade é algo extraordinário, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não nas paixão, na concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 5. Deus deseja que você viva uma vida santa. Deus deseja a vontade de Deus, precisamos perseverar nisso. Hoje você falar de pecado em algumas igrejas, você é apedrejado. Hoje você exigir santidade, pregar sobre santidade, você é apedrejado. Pastor é quadrado, pastor é antigo, está pedindo santidade. Hoje ninguém mais vive uma vida santa, está condenando o pecado, a coisa está tão normal. Esse pastor precisa se atualizar. A Bíblia, meus irmãos, está aí há 2000 anos, no caso os evangelhos, a palavra de Deus, o cristianismo já está aí perseverando durante 2000 anos e vai continuar firme até a volta de Cristo. Sabe por quê? Porque a sua igreja, a igreja de Cristo, genuína e autêntica, tem perseverado em santidade e em intimidade. Claro que a tua intimidade com Deus vai resultar em santidade, porque quanto mais perto você está de Deus, mais perto você está da luz, essa luz vai iluminar você e vai fazer, esse que está sujo, eu preciso limpar. A luz serve para nos mostrar onde está ruim, para a gente poder reparar. Então, persevere em santidade, busque viver uma vida santa, longe do pecado. Precisamos perseverar na vontade de Deus, na prática do bem. A palavra de Deus diz, meus irmãos, aquele que, pois, sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Sabe, irmãos, você não peca só por praticar, você peca por omitir a fazer o bem, a praticar o bem. Você sabe que você deve fazer isso, mas seu coração está tão duro que você não consegue fazer. Então você está em pecado. Então nós que queremos ter mudança na nossa vida,
Precisamos de intimidade com Deus, precisamos de santidade, e aí uma coisa vai é tipo uma escada, sabe? Busca intimidade com Deus, aí eu vou então, diante da minha intimidade com Deus, eu vou procurar viver uma vida santa, longe do pecado, e vivendo uma longe do pecado, eu vou começar a olhar para o meu lado, e vou começar a perceber as necessidades de quem está ao meu redor, e aí eu vou me doar, como a igreja fez nesses dias, e nós experimentamos isso, e vimos quanto foi bom a gente poder se doar. Eu louvo a Deus pela vida de cada irmão que pôde se doar, né, nesse último final de semana aí. E também, por fim, meus irmãos, precisamos perseverar na vontade de Deus nos ensinamentos de Cristo. Sabe? Não adianta a gente achar, não, eu vou ter intimidade com Deus, oro, busco a Deus, mas daí então eu quero viver uma vida santa e começo a fazer o bem, mas tudo isso tem que ter um fundamento. E o fundamento é o ensinamento de Jesus. Jesus ensinando lá no Sermão da Montanha, no capítulo 7, Jesus então disse que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem que edificou a sua casa na rocha. Sabe, irmãos? Casa segura, vida firme, que foi construída para aquele propósito. Vai vir as tempestades, os ventos, a água vai bater, vai soprar contra aquela casa, e ela vai permanecer, ela vai perseverar firme, porque ela foi edificada na rocha, ela foi edificada sobre os ensinamentos de Jesus. Meus queridos irmãos, esta palavra eu trouxe nesta manhã, acreditando que Deus quer fazer mudanças em nós, e essas mudanças são possíveis. Deus quer que você se alinhe aos propósitos dele. E para que essas mudanças sejam feitas, é necessário que o Espírito Santo toque no seu coração. E se você foi tocado nesta manhã, Deus falou com você nesta manhã, baixe a guarda, deixa Deus trabalhar. E aí você será capacitado. Você será capacitado para deixar os seus embaraços. Se você sentiu, não, essa palavra foi para mim. Eu sou convencido nesta manhã que eu sou um pecador. Cristo morreu em meu lugar, sabe? Cristo morreu em meu lugar para me substituir dos meus pecados. Ele pagou o preço. Satanás perdeu. Agora eu sou de Cristo. Eu recebo Cristo como meu Salvador e Senhor. Quem manda na minha vida agora é Cristo. Mas eu ainda estou embaraçado em algumas coisas. Eu quero deixar esses embaraços. Eu quero deixar esses embaraços. Para haver mudança, então, se você creu no seu coração, isso foi imputado por justiça, a justiça de Deus. Então, agora, você precisa querer mudar. Precisa deixar os seus embaraços. Você está disposto a deixar os seus embaraços? Para haver mudança. Deixe seus embaraços. E, enfim, perseverar. Continuar. Vou deixar meus embaraços e agora eu vou perseverar. Vou perseverar buscando a Deus. Vou perseverar vivendo uma vida santa diante de Deus. Vou perseverar fazendo o bem, pelo qual Deus me criou. E vou perseverar nos ensinamentos de Cristo, porque os ensinamentos de Cristo é que me dão segurança. Haverá mudança. Você experimentará uma mudança incrível. Alguém nesta manhã que deseja experimentar essas mudanças, que foi tocado por essa palavra, e deseja viver os propósitos de Deus, e que a sua vida seja mudada de fato, se entregando a Jesus, entregando o seu coração, sua mente, todo o seu ser a Jesus. Alguém, levante uma de suas mãos nesta manhã, Deus te abençoe. Há mais alguém? Se você foi tocado, Deus te abençoe. Se você foi tocado por esta palavra, você sabe que existe, Deus te abençoe. Você sabe que existem coisas que Deus quer fazer na sua vida, embaraços que você precisa deixar.
Você sabe disso. Para que você possa então perseverar olhando para Jesus, autor consumador da sua fé, você deixando todos os embaraços, perseverando nessa corrida até você receber o prêmio. Há mais alguém que deseja entregar sua vida a Jesus? Há mais alguém? Deus te abençoe. Há mais alguém? Para que Deus faça as mudanças e a mudança na sua vida aconteça, é necessário que você deixe. Há mais alguém que gostaria? Há alguém que nesta manhã foi tocado por Deus, quer deixar seus embaraços e perseverar na vontade de Deus? Levante uma de suas mãos. Há mais alguém? Quero convidar esses irmãos, essas pessoas que levantaram suas mãos, se colocarem de pé. Eu estarei orando por vocês. Senhor, no nome de Jesus, como é bom ser tocado pelo Teu Espírito Santo, pela Tua palavra. Como é bom, Pai, ouvir a Tua revelação. Como é bom estar em Cristo, vivendo como nova criatura, deixando as coisas velhas para trás e vivendo as coisas novas que o Senhor tem para nós, o Teu melhor para nós. Existem muitas pessoas que não estão vivendo coisas maravilhosas, extraordinárias, porque estão embaraçadas, estão com a vida embaraçadas e não querem sair delas, e nem se apresentam diante do Senhor para sair delas. Ó Deus, mas que o Senhor tenha misericórdia. Mas nesta manhã, Deus, eu quero pedir a Tua bênção sobre esses irmãos, essas pessoas preciosas que se colocaram, ó Pai, diante de Ti, se rendendo a Ti, reconhecendo-se, ó Deus, como, ó Pai, pecadoras, mas que também reconhecem e têm alegria que na cruz do Calvário elas foram substituídas por Cristo e nenhuma condenação mais há sobre elas. Elas foram salvas. E também, Pai, tocados pela Tua palavra, ó Pai, desejam deixar os embaraços, aquilo que as impedem de fazer a Tua vontade, de seguir ao Senhor, e desejam também perseverar, Senhor, na Tua vontade, vivendo em santidade, vivendo na intimidade, na prática do bem e fazendo a vontade do Senhor. Que o Senhor abençoe suas vidas, Senhor, e que as mudanças que precisam ser feitas sejam, que o Senhor possa ajudá-las, dando graça, em nome de Jesus, Pai. Abençoe a Tua igreja, fortaleça a Tua igreja a cada dia, Senhor, e muda a nossa vida. É a oração que eu te faço, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe os irmãos.